Olá pessoal, começando mais um programa aqui no canal Nós e o Universo. O assunto hoje é bem interessante. Vamos falar sobre asteroides e todas as consequências que os rodeiam. É um assunto bastante extenso. Se a gente quisesse fazer um programa de 2 horas, a gente com certeza teria material para tudo isso. Mas o motivo que me traz hoje aqui, justamente para falar sobre eles, é um detalhe que eu acabei percebendo lendo uma matéria do Space.com, em que especialistas da NASA e de outras agências que cooperam com a NASA nessa questão dos asteroides levantou, e vocês não vão acreditar, mas é sério. Eles estão estudando todos os erros cometidos em relação à pandemia, quanto à preparação da população, a resposta à questão do contágio do vírus, a expansão do vírus e tudo isso, para tentar mesurar, para tentar entender quais seriam os impactos relativos à chegada de um asteroide, a travessia de um asteroide pela nossa atmosfera e o seu respectivo impacto aqui na Terra. Justamente porque, em primeiro lugar, todas as frentes que pensam sobre esse assunto entendem que pequeno, médio ou grande asteroide, seja ele de que tamanho for, afinal de contas, o impacto para nós, para a vida aqui no planeta, seria catastrófico. Pode ser extremamente catastrófico ou simplesmente causar uma série de consequências à vida aqui na Terra. Então, independente do grau em que isso possa acontecer, o importante a gente dizer aqui é que a NASA e todas as agências e comissões vinculadas a ela, no que tange a questão de objetos que transitam pelas proximidades aqui da nossa órbita, da órbita terrestre, estão preocupados em aprender qual é a forma mais imediata para responder a uma possível chegada de um objeto vindo de fora, impactando aqui na superfície terrestre. Eu estou dando algumas voltas para vocês irem se acostumando um pouquinho com o tema, porque eu vou chegar num ponto que é crucial agora. Vocês podem até achar que isso pode ser um pouco polêmico da minha parte, mas vejam. Outro dia disse, numa live inclusive que a gente fez há um tempo atrás, eu falei que um reflexo positivo da pandemia pelo planeta já era visto, já era notado com relação à diminuição da poluição em alguns lugares, visto inclusive, detectado por imagens de satélite. Isso é sensacional por um lado. Quer dizer, na medida em que a gente restringiu a mobilidade humana e a produção industrial, nós percebemos diretamente, ou seja, imediatamente, impactos positivos na questão da poluição do planeta. Desculpe, eu vou parar aqui um pouquinho, eu vou voltar a um assunto que é importante. OMS, Organização Mundial da Saúde. Muito criticada por alguns, muito elogiada por outros, mas a grande verdade é que ela foi extremamente prejudicada quando começou todo esse processo da pandemia. Por quê? Porque a OMS, ela também ela administra, ela gerencia a crise em saúde quando ela recebe ou a partir do recebimento de informações de outros órgãos conectados a ela para poder organizar a metodologia de como enfrentar aquela questão de saúde daí para frente. Até onde eu soube, a OMS foi prejudicada porque ela recebeu informações falsas, recebeu informações técnicas não completamente resolvidas, e por isso mesmo ela demorou um pouco mais a dar resposta ao mundo em relação à pandemia. E trocando em miúdos, ela demorou um pouco para declarar pandemia. E isso fez com que países, regiões, territórios também demorassem um pouco mais a tomar suas devidas providências em relação a isso. Vocês estão vendo? É nesse sentido que a pandemia ensina como a gente poderia lidar com uma coisa tão complicada quanto o impacto de um asteroide aqui no nosso planeta. Como eu falei, não importando o tamanho dele, se é para extinguir ou se é para causar grandes problemas na Terra, ainda mantendo a humanidade e a vida aqui de alguma forma. De qualquer sorte, a conclusão que essas pessoas ligadas a essas comissões que que tratam desse assunto ao redor da NASA é de que, se não houver uma cooperação global, mundial, seja qual for o nosso problema, vindo do espaço ou nascido aqui mesmo, a gente vai ter grandes problemas, assim como a gente está enfrentando hoje com a pandemia. A visão desses caras é de que se cada país, se os países deixarem um pouco essa questão de fronteiras, a questão de, vamos dizer assim, soberanias,
de lado e começarem a se integrar um pouco mais pela saúde, pela preservação da vida no planeta, aí sim nós temos alguma chance contra algo deste nível, como a entrada de um asteroide aqui na nossa atmosfera e o atingimento dele aqui na superfície da Terra. Então, vocês vão vendo que esse é um outro aspecto positivo, né, ligado à questão da pandemia, ou seja, pessoas pensando em quebrar os paradigmas de fronteiras e nacionalidades numa tentativa de unir a humanidade para que a gente possa, a partir de informações que, olha, aqui no Brasil eu estou avistando ele de tal ponto, observatório tal relata para observatório Y, que junta com o observatório X, que reporta isso para a NASA. A ideia dos caras é montar uma grande rede mundial, mas sem aquela formalidade, sem aquela preocupação da formalidade tradicional, trazendo a coisa um pouco mais até para até para os astrônomos amadores, todo mundo que tiver algum tipo de olhar técnico sobre esse tipo de coisa, para poder ajudar no diagnóstico, né, na observação desse evento astronômico, a travessia, a chegada, a aproximação de um asteroide aqui na atmosfera terrestre, para que a gente possa enfrentar de uma maneira rápida as consequências do impacto dele aqui na Terra. Dito isso, e vendo a preocupação dessas pessoas, inclusive aprofundando um pouquinho a pesquisa sobre quem são essas pessoas, eu cheguei à conclusão de que, além e fora tudo que eu já falei para vocês, em relação às mudanças da nossa órbita ao redor do Sol, dos outros planetas que compõem o Sistema Solar, como eu já disse anteriormente, nós estamos caminhando realmente para uma fase em que, ainda que de forma velada, e eu acho que esse é um detalhe importante para a gente comentar daqui a pouco, ainda que de forma velada, você percebe no comportamento de alguns profissionais que têm as informações verdadeiras na mão, de que a gente vai encarar em breve uma situação muito complicada nesse nível, a esse respeito. Eu tenho a impressão que os cinturões, o cinturão central de detritos que a gente tem aqui, que não é o Kuiper, é o cinturão de asteroides, e o cinturão de Kuiper lá atrás, lá para trás de Netuno, de alguma forma vão estar um pouco mais presentes no nosso cotidiano daqui para frente. Seja por interferências gravitacionais, que esse era um receio que a gente tinha também. Então mudam-se as órbitas, mas se atraem novos objetos para o interior da galáxia, ou seja, mais próximos de nós aqui, mais próximos de Marte, mais próximos de Vênus, e a coisa começa a ficar mais estranha. Alguns dias atrás observaram um objeto azulado, né, mudando de cor. Estamos em São João, né, festa junina. Um objeto azulado atravessando os céus do oeste, se não me engano, da Austrália. Sim, estão estudando ainda para tentar determinar o que era exatamente, não se sabe ainda se é um pequeno asteroide, ou se era um cometa, ou algo misto dos dois, porque inclusive já detectaram corpos astronômicos voando por aí, com características de cometa e que são, na verdade, asteroides. Enfim, a nossa astronomia, a astronomia mundial, ela está se reinventando agora, porque muitas informações chegam e para transformar a realidade que nós conhecíamos até bem pouco tempo atrás. Não quero esticar muito a nossa conversa aqui. Como sempre, aqui no canal Nós Universo, a gente tem sempre a preocupação de tentar ajudar vocês a abrir um pouquinho mais a mente para coisas novas que vão chegar, que vão aparecer. Portanto, eu acho que é importante, fora tudo que nós já falamos, a gente começar a criar uma consciência um pouco mais receptiva à ideia de que, em algum momento, daqui a pouco, a gente pode ter um outro evento mais impactante do que uma pandemia, como, por exemplo, a entrada de um objeto vindo do espaço, impactando a superfície terrestre e alterando a vida aqui no planeta de alguma forma. Vamos nos preparar para isso, vamos nos conscientizar disso e vamos tentar fazer o nosso papel, ainda que seja pequeno, para contribuir nessa questão da resposta, né, a que os órgãos que realmente controlam esse tipo de coisa precisam. É fato também que, dito por pessoas do alto escalão dessas comissões, que é muito importante a prevenção, ou seja, quanto antes detectarem o objeto chegando na direção da Terra, melhor. E ao contrário do que você e eu pensávamos, com tanto satélite que tem no ar, com tanta sonda que tem voando por aí, eles não têm ainda uma sonda exclusivamente com esse tipo de objetivo, com esse tipo de foco, em observar os objetos que realmente se aproximam da Terra. Fiquei sabendo de outro dado preocupante, que diariamente aqui na Terra chega a cair um pouco mais de uma tonelada e meia de pedras vindas do espaço. Uma hora dessas a coisa pode realmente engrossar. E é por isso que esse pessoal está preocupado.
E aqui o meu papel, o papel da Tata, da Bia, todo mundo que compõe aqui a equipe do Nós Universo, é trazer realmente esse tipo de informação para você, sem gorduras, sem exageros, mas trazer a luz da nossa percepção para que a gente realmente entenda o que realmente pode acontecer daqui a algum tempo com a gente, ou a qualquer momento, tá certo? Então vamos passar a pensar nesse assunto também, sem desespero, mas principalmente sabendo que existe a possibilidade de, e nos transformando a partir disso, nos preparando para isso, tá certo? E o que a gente pode fazer para ajudar aquele que está do nosso lado, caso isso venha a acontecer? O que a gente pode fazer para ajudar a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, dependendo do impacto e da reverberação desse tipo de coisa. Tá certo? Vamos começar a pensar nisso porque o futuro está logo aí. Tá joia? Grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo programa.